a quem tinha fé. Porque fé era fundamental no desenvolvimento da caminhada do homem com Deus. O homem só desenvolve uma caminhada com Deus se tiver fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é básico, porque sem fé não conseguimos sequer entrar na presença de Deus. O que te leva à presença de Deus é a sua fé. O que te trouxe aqui hoje foi a sua fé. Muitas pessoas dizem, não, eu vim porque alguém me convidou. Não, eu quero dizer, foi a sua fé em algo, foi a sua fé em Deus que trouxe você aqui hoje. Porque fé é básico. Fé, portanto, foi fundamental para a igreja primitiva. Fé era algo tão básico que uma pessoa, quando se convertia, o ato da conversão daquela pessoa era um ato de fé. Atos 6, 7 fala isso. Era obedecer à fé. Então vejam, a conversão, a obediência, a fé eram sinônimos, eram grandes, eram similares entre si. Fé era tão básico na caminhada da igreja. A Bíblia diz que os corações eram purificados pela fé. Em Atos 15, 9, diz que a nossa vida era purificada pela fé. Então, a fé passou a ser a pedra de toque na caminhada da era cristã. A fé era fundamental, porque a fé abria a porta do milagre. Escute isso, fé é fundamental, porque é a fé que abre a porta do milagre. Aleluia! Mas você pode dizer para mim, mas pastor, como crescer em fé? Eu tenho até fé, pastor, mas como crescer em fé? Esse é o grande dilema do homem. Eu estava aqui enquanto o ministério tentava. E por fé, em fé, eu me via numa grande catedral, uma enorme, maravilhosa, uma igreja linda. E eu me via, já me via tão novo quanto eu sou hoje, graças a Deus. E eu olhava para ela, já passou uns anos. Mas em fé, eu pude ver aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, se eu agir em fé. Amém. Diga, se eu agir em fé, tudo aquilo que eu quiser vai acontecer. Amém ou não? Amém. Queridos, então você tem que entender que como a fé era fundamental, porque a fé abria. Para que a gente possa crescer na fé, nós temos que entender primeiro o que é fé. Amém ou não? Você não está dizendo mesmo o que é isso? Eu não entendo, pastor, o que é fé. O que é crescer em fé? Pois eu quero falar para você que fé, biblicamente falando, é a certeza a respeito de Deus. Preste atenção. Fé, biblicamente falando, é a certeza a respeito de Deus. Porque é possível termos fé